Aula de mãos. Afinal, eu sei que você já escondeu as mãos no bolso, atrás das costas, em algum lugar, porque você não sabia desenhar mãos. Acertei? Todo mundo já fez isso, né? Como é que você sabia disso? Porque todo mundo faz isso. Se você não sabe desenhar mãos, você acaba não se arriscando, porque quando você tenta desenhar mãos sem ter assistido essa aula, é levemente frustrante. Então, fique tranquilo, depois dessa aula vai ser, ó, lindeza os seus desenhos de mãos. O que que você vai aprender? Agora você já sabe. Anatomia, nomenclatura básica. Ai, mas é mão? Sim, gente, anatomia e nomenclatura necessária para o desenho de mãos é bem importante. Características e medidas, proporções das mãos, dos dedos, é uma parte excelente da aula que vai transformar os seus desenhos. Erros comuns, sempre tem a parte de erros comuns no desenho de mãos, que aí eu já vou comentar contigo como que você faz para não cometer esses erros e acertar nos seus desenhos, é a melhor parte. Qual a planificação das mãos e como sombrear corretamente dedos, etc. O que fazer quando você tiver um desenho de mãos à frente, como pensar, como raciocinar e criar a sua estratégia para aquele desenho que você precisa fazer. Afinal, mãos tem muitas posições diferentes, então pode ser um verdadeiro desafio. Não adianta nada você saber as proporções, mas de repente tem uma posição de mão que você nunca desenhou e aí aquelas proporções não funcionam naquele caso, então fica ligado que você vai aprender bastante coisa nessa aula. E ao final vou dar dicas de ouro e mostrar na prática como estruturar esse desenho. Vou desenhar aqui para vocês. Ai, Lari, não preciso saber desenhar nisso, porque os meus desenhos na tela eu acabo sempre fazendo uma cópia. Ali tem muita gente que faz decalque na tela, né? Então você imprime um desenho, faz um decalque e aí depois pinta aquilo. Então a pessoa às vezes acha que ela não precisa saber desenhar mãos, porque o desenho ela vai dar um jeito de copiar. Só que você sabia que para você pintar uma mão, se você souber a teoria do desenho por trás e já tiver desenhado mãos, vai ficar muito mais realista. Porque você não vai cometer errinhos básicos ali e vai impedir que você acabe criando aquele efeito boneco. Sabe o efeito boneco? Não sei se você já assistiu essa aula. É quando o desenho ele tá até muito bem feito, mas fica sem profundidade, sem perspectiva. Você não cria aquela variação tonal que precisa para aquilo parecer real ou parecer tridimensional e acaba ficando efeito boneco. Você consegue fazer isso com a mão bem fácil se você não assistiu essa aula, mas você está no lugar certo, vai dar tudo certo. Fugir das mãos, gente, não é o melhor caminho. Sabe por quê? Em algum momento, mesmo não gostando de desenhar mãos, você vai querer ou você vai ter que desenhar mãos. E aí, como é que você vai fazer? Né? Eu conheço vocês, mas você vai receber uma encomenda lá da pessoa assim, ó, ou da pessoa assim, enfim, ou com uma mão perto do rosto. Então você vai desenhar um retrato. E por que eu coloquei o desenho de mãos numa sequência que você aprendeu a desenhar bocas, nariz, olhos, e aí tem mãos? Por quê? Porque mãos geralmente a gente coloca próximo do rosto. E tem aquele efeito de que as mãos dão uma certa credibilidade para a imagem. Você já fez fotografia profissional, já contratou algum fotógrafo para você fazer fotos institucionais, por exemplo, e ele fala assim, tem que aparecer as mãos. Tem gente que fala isso nas redes sociais também, sua foto de perfil tem que aparecer sua mão. Então o desenho de mãos, ele tá bem relacionado ao desenho de rosto, por isso que é importante você assistir essa aula, tá bom? Ó, chibatar se você pular essa aula de mãos, certo? E aqui um fato histórico, no mínimo, engraçado. Os retratos e pinturas do século XVIII e XIX, vê se você já sabia disso. Tinha uma série de caras importantes lá que faziam pinturas, né, retratos ou fotografias com a mão escondida, ou no colete ou no casaco, ou às vezes até no bolso, mas geralmente aqui no colete, no casaco. Você já viu um quadro assim em algum lugar? Já foi no museu, ou de repente viu alguma foto num livro de história, ou um livro de arte, aí você olha e fala assim, meu Deus, o cara não sabia fazer mãos, daí ele escondeu a mão da pessoa no bolso? Não. Vai ter uma série de imagens que você vai ver aí no computador, que o Lucas vai colocar para nós. A primeira delas é um retrato de George Washington. Olha só o George Washington escondendo a mãozinha dele dentro do colete. Aí você olha um quadro desse e fala assim, poxa vida, o cara não sabia pintar? Não, ele sabia, olha só o retrato que lindo. Lindo mais ou menos, né? Foi bem pintado, digamos assim, mas a mão dele está escondida. A próxima é uma foto, uma fotografia de Karl Marx. Ele também está com a mão escondida no colete.
A seguinte é do Napoleão Bonaparte. O Napoleão Bonaparte tem uma série de pinturas, retratos, você consegue ver às vezes, se tiver sorte, num museu ao vivo, pinturas com ele sempre tá com a mão escondida no colete. Na verdade, ele até acho que tinha um câncer, né, de estômago. E tem algumas teorias que falam assim, não, ele botava a mão ali porque doía. E na verdade, não. Isso aí era um costume até da época, já vou comentar. E a próxima foto é de Dom Pedro II, que reinou aqui no nosso Brasil. Né? Então, assim, isso era comum na época e tinha um significado cultural de liderança, por isso que as mãos estão escondidas. Tem uma origem histórica e que começa lá nos gregos, mas eles tinham esse costume de colocar a mão dentro da roupa para demonstrar liderança. Então, não é porque não sabiam desenhar ou pintar mãos, era um costume se posicionar dessa forma, tá bom? Não vai achar que o artista é ruim e também não vai você esconder as mãos para dizer assim, ah, não, é para mostrar liderança. Não, né? Daí eu sei que é porque você não sabe desenhar mãos, tá ok? Tô boazinha hoje, né, Lucas? Tá sim. Tá. Vamos para anatomia e nomenclatura, que isso agrega muito para nossa aula e sinceramente eu considerei essa uma das partes mais importantes da aula. Porque veja só, afinal, se você acha que falar dedo e unha é o suficiente... Cadê meu chicote, Lucas? Eu acho que eu fiquei brava agora. Gente, nós temos aqui, vamos lá, o carpo, que é a região do punho. Nós temos metacarpos, que são aqui, que é essa região aqui, vamos pegar do dorso, né? E nós temos as falanges. As falanges da mão, olha só o que eu consigo fazer com a minha falange. Será que tá focando aqui a minha falange? Tá focando? Então, essa aqui é a minha última falange, ó. Tem gente que não consegue fazer isso. Eu consigo. Então vamos lá, quando a gente dobra o dedo assim, aqui temos uma falange, aqui outra e aqui outra. E olha esse desenho que tá na tela para você ver, bem certinho, coloridinho, bem didático. O carpo é aquela parte ali lilás, metacarpo a parte amarelinha e depois começam as falanges. Repara que o dedão, ele tem o dedão é todo diferentão, eu costumo falar isso no desenho, porque existe um padrão aqui dos outros 4 dedos e o dedão ele é todo é outro paranauê. Começa que ele não tem essa falange média, então dá uma olhada, ele não tem essa falange azul, ele tem só a primeira e a última falange. Essa é uma grande diferença do dedão para os outros dedos. Pode ver, o dedão ele só dobra assim, né? Ou assim, né? Dá agonia eu fazer isso? Não. Tá. Então ele tem todo um tipinho particular que eu vou chegar, vamos desenhar dedão ainda nessa aula, tá? E aí nós temos, gente, palma da mão. Palma, quando você já levou um tapa, Lucas? Tá. Palma da mão, isso é básico, mas é preciso falar. E dorso da mão, tá? Que são as costas da mão. A palma da nossa mão é bem diferente do dorso. O dorso é mais ósseo aqui e a palma ela é mais gordinha. Ela tem aqui uma série de músculos, tem gordura, etc. Então tem características bem distintas. Quando eu falar dorso, você já imagina uma coisa. E palma da mão, você já agora tem um pensamento técnico de desenho, você já vai ter outra abordagem aí na sua cabeça, tá ok? Então, olha só essa imagem que interessante. Essa aqui é da palma da mão, que mostra alguns músculos. Pode ver que ali perto do dedão tem uma musculatura bem importante ali, que permite a gente fazer esse movimento todo aqui, ó. Na verdade, gente, 90% das mãos são ossos, por isso que essa é uma parte importante da aula. E por que e daí? É que é uma parte do corpo que os ossos aparecem muito, eles são muito aparentes apesar da pele, etc. Então você entender como que funciona essa estrutura óssea é determinante para você desenhar uma mão, fazer uma mão bem feita. Olha para sua mão, veja como você não, às vezes você consegue ver a junta das mãos, você consegue ter acesso a alguns ossos só apertando, assim você sente o seu osso, então isso é relevante, tá? Os dedos mesmo, eles não têm músculos, não tem revestimento muscular nos dedos, só tem nessa parte aqui, ok? Vamos lá. Reparem uma coisa nessa imagem que está aí na tela ainda para vocês, que o osso das falanges, eles são mais gordinhos aqui nas juntas e eles têm aquele formato de osso de cachorro mesmo, né, de desenho, que ele vai afinando e depois alarga no final. Esse padrãozinho você consegue até ver, às vezes, dependendo da sua mão, você vê que o dedo ele tem uma linhazinha que às vezes curva para dentro, porque ele acompanha esse formato ósseo.
Já na palma da mão a gente tem essas almofadinhas de gordura, né? Essas se chama eminências, hipotenares, essas coisas, mas a gente não precisa ficar decorando esses nomes difíceis. É só você entender que aqui no meio tem um pedacinho que não tem nada, mas aqui tem músculo, gordura, aqui também tem músculo, aqui tem gordura, aqui na nossa palma da mão. Ela tem um aspecto mais fofinho. Tanto que quando você vai desenhar uma mão que ela tá um pouquinho mais junta, assim, ela tem uma série de dobras, ela vai ter um formato mais curvo, que isso você vai ter que prestar atenção na hora de desenhar, tá certo? Nessa imagem que tá aparecendo para vocês aí, você pode ver que a parte cinza ali no meiozinho não tem nada, o resto tem, tá? São pedacinhos de gordura que servem justamente para amortecer a nossa pegada. Quando você vai pegar um martelo para martelar um prego, não dói a sua mão porque você tem esses revestimentos aqui que protegem você. Faz todo sentido, né? A natureza é incrível. Dito isso, uma contextualização inicial, vamos prosseguir para os erros. O que não fazer? São poucos erros aqui que eu vou elencar para vocês, mas já vai dar um norte aí. E o primeiro erro, ele é bem engraçado, porque é um erro comum as pessoas desenharem a mão menor do que ela realmente é. É a velha história do que você não quer dar muita importância para aquilo às vezes, aí você desenha um pouco menor, e inconsciente você acaba fazendo isso. E tem outra situação que a gente tem uma memória visual da nossa infância, dos desenhos animados. Então, sabe a mão do Mickey? Aquela mãozinha gordinha com os dedinhos curtinhos do Mickey? A gente tem uma tendência de, quando a gente vai desenhar, fazer uma mãozinha meio Mickey, né, que não tem divisão de falanges, que os dedos são mais ou menos todos iguais, etc. Então, eu sempre falo que o segredo real do desenho está na observação real das coisas. Então, vai desenhar uma mão? Olha para sua mão. Olha para sua mão e tenta identificar as características dela. Perceba as distâncias e você vai ver que não tem nada a ver com a mão do Mickey, que os dedos não são curtinhos. Então, comece por aí para começar a entrar Eu falo que mão tem que entrar na cabeça, né, o desenho de mão, mas depois que entra fica muito fácil. Acredite em mim que pode ser muito fácil o desenho de mãos. Basta você não cometer esses errinhos e começar a pensar diferente que vai dar tudo certo. A mão, gente, ela tem o tamanho do seu rosto. Sabia disso? O Lucas tá aprendendo várias coisas, gente. A mão tem o tamanho do seu rosto. Então, pensa assim, quando você quer se esconder, né? Dá bem certinho, né? Você coloca as mãos no rosto assim e se esconde. Ou quando você quer dar um tapa em alguém, dá bem certinho. Assim, também dá pá, né? Mão cheia. Já viu? Uma mão cheia, pá. O rosto inteiro, assim. Então, essa informação é muito valiosa. Por quê? Você vai desenhar uma mão próxima do rosto, se você desenhar uma mão pequenininha assim, não vai fazer sentido, vai ficar antinatural. Você bem sabe que o nosso cérebro identifica quando tem algo anatomicamente muito errado num desenho. Mesmo que você não saiba o que está errado, mas o seu cérebro consegue identificar pelo menos se está certo ou se está próximo das proporções naturais, que devem ser de um ser humano, ou se aquilo está fugindo muito. Então, já começa a pensar que a mão ela é tão grande quanto o seu rosto. E isso você pode medir, assim. Tem outras medidas que eu já vou falar agora que você pode conferir, mas não esqueça isso. Segundo erro, primeiro erro é desenhar mãos muito pequenas, né? Segundo erro é você esquecer dessa divisão das falanges, tá? Nós temos 3 falanges, com exceção do dedão que só tem 2 falanges. Mas um segredinho quando você vai desenhar mãos é você fazer uma falange por vez. Uma coisa de cada vez. Sua mãe já não falava isso? Então eu tô aqui para falar uma falange de cada vez, né? Você pensa nelas de forma separada. Até porque provavelmente cada uma vai ter uma inclinação diferente e porque dificilmente você vai desenhar uma mão assim, num plano bidimensional, retinha, mão aberta, assim. Geralmente num retrato ou numa pintura ou num desenho mais natural, a mão ela vai estar ao natural, né? Mesmo que a pessoa esteja com a mão para baixo, assim, a mão ela vai estar para baixo mais ou menos assim, ó. Então as falanges elas vão estar naturalmente ali, principalmente essa do meio, dobradas. Então você vai chegar até aqui, para. Quando eu dava aula no presencial, direto eu falava isso, falava assim, ó, chegou na junta, para. Começa de novo. Chegou na junta, para. E começa de novo. Isso serve para joelho também, para cotovelo, etc. Mas principalmente nas falanges. Erro comum número 3.
No sombreamento, gente, planos diferentes têm tonalidades diferentes. E para quem ainda não assimilou essa ideia de planos diferentes têm tonalidades diferentes, eu vou fazer um negócio bem simples aqui. Eu espero que dê certo na câmera. Mas o que acontece? Toda hora tem uma esquina na mão. Toda hora tem uma esquina aqui que vira e aí a luz vai se comportar de forma diferente. Olha aqui nessa... Eu não sei se dá para ver aí. Aqui tem um plano e aqui tem outro plano. Provavelmente cada um tá com uma luminosidade diferente. Eu não sei se com essa luz tão próxima dá para identificar isso. Mas esse aqui talvez esteja mais claro do que esse aqui, porque ele tá com a face do plano voltada para uma fonte de luz principal que tá, no caso, nessa minha diagonal aqui. Então, o que acontece? Como aqui a luz está batendo mais de fianco, como diriam meus avós, e aqui ela está batendo de forma mais frontal, a face desse plano é para ser mais clara e, como eles são diferentes, aqui vai ter outra tonalidade, que no caso é mais escura. Então, isso acontece sempre no desenho e o nosso rosto, mesmo o nosso braço, se você pensar que sempre planos diferentes têm tonalidades diferentes, você nunca vai sombrear um braço aqui da mesma forma que aqui, porque você vai perceber que aqui é um plano que está com a face do plano voltado para a luz e aqui não, já está com a face do plano diferente. Na mão isso acontece direto. Tem uma imagem que vocês vão ver agora aí na tela que vai dar para assimilar bem certinho como cada plano tem uma luminosidade distinta. E quando a gente usa as imagens em preto e branco, isso fica muito mais claro de assimilar. Afinal de contas, é o preto e branco que dá a profundidade, né? O nosso cérebro até interpreta o preto e o branco numa região distinta do que as cores. Não sei se, acho que eu já comentei isso aqui na Art Academy. Então, dá uma olhada ali, tem a foto das mãos embaixo e em cima tem uma espécie de planificação, que é como você tem que pensar na hora de construir o seu sombreamento. Pode ver que no minguinho ali de uma delas, cada falange tem um plano diferente, ó. Então, cada falange vai ter uma tonalidade de claro e escuro distinta. Perfeito? Então, a partir de hoje, quando você for ver uma mão, desenhar ela, imagine essas esquinas, imagine esses planos e lembre que a luz bate em cada plano de um ângulo diferente. Ah, mas como é que eu vou saber? Primeiro você precisa identificar a fonte de luz e saber a planificação. Pronto, é a fórmula mágica para... Clareou todo o desenho pro resto da sua vida para sempre, viu? Fácil, né? Bom se fosse tão fácil assim, que eu tô falando, mas é só você praticar que vai dar tudo certo. Olha essa próxima imagem que tem aí, que é uma foto de uma mão. Olha como o plano que começa as falanges tá distinto do dorso da mão e como o dorso da mão tá escuro em relação às falanges. É isso que faz a gente entender que existe uma curvatura ali. Porque como é que você faz num desenho para você trazer tridimensionalidade? É difícil, né? Não, é fácil de batar, é só você fazer planos diferentes, tonalidades diferentes. Fechou? Ok, erro comum número 4, acho que é o penúltimo erro esse aqui. Fazer as unhas muito demarcadas. Isso é um erro bem comum, vejo muita gente fazer isso. Você desenha a mão até a estrutura ela certinho. Na hora de você fazer a unha, você carca ali o grafite e não precisa fazer isso. Se você olhar para sua unha, sem esmalte, né, gente? Tudo bem, a pessoa tá com esmalte preto, ok, é outra situação. Mas você vai ver que não tem muita variação tonal ali na sua unha. É um contorno bem levezinho, né, que geralmente as pessoas marcam de forma exagerada. Então, é a mesma coisa, lembra quando você separa os dentes e marca demais a divisão dos dentes? Não fica esquisito? Fica antinatural? Mesma coisa, existe uma curvatura da cutícula antes de chegar na unha e é isso que causa uma sombrinha ali, mas é um degradê suave ali, uma transição de sombra, então não tem uma linha reta super escura ali que exija que você faça uma linha demarcada. Tem uma imagem aí que vocês vão ver. Por incrível que pareça, gente, isso não é uma foto, é um desenho, tá? É um desenho de mãos e você pode ver que as unhas estão bem com aquele degradêzinho, elas estão ali, mas elas não estão chamando super atenção, até porque uma linha muito demarcada gera um contraste muito alto, gera a nossa reação, a gente de imediato olha para o contraste, aquilo chama atenção e você não quer que chame atenção naquilo. Na sequência tem uma imagem aí do que não fazer, né? Um desenho de uma mão, que até o desenho não tá tão errado assim,
mas está chamando muita atenção essas unhas demarcadas e aí isso dá aquele aspecto de mão de bruxa, não sei se é uma coisa minha, mas enfim. Último erro, ufa, eu achei que eram menos erros, mas enfim, último erro, olha só, isso você nunca viu na internet, nem num curso online, é você afinar os dedos. O que acontece com a gente? A gente tem uma ilusão de ótica que o dedo vai afinando conforme vai chegando na extremidade. E na verdade não, é uma ilusão de ótica. Ele tem basicamente a mesma espessura da base até a ponta. A diferença é que aqui na ponta ele dá uma arredondadinha aqui nos cantinhos, mas se você fosse cortar o seu dedo, assim, não sei como é que eu faço isso, mas você vai ver que ele tem basicamente a mesma largura da base para ponta. Então é uma ilusão de ótica isso. A gente tem uma tendência de vai subindo o dedo ali no desenho e vai afinando ele. Isso deixa o dedo esquisito, fica parecendo um desenho de um dragão. Dragão? Eu nunca vi uma mão de um dragão, mas eu acho que parece uma mão de um dragão. Ok, o que você precisa ter contextualizado na sua cabeça para você desenhar mãos da próxima vez? Para começo de conversa, é você saber as medidas, as proporções que eu vou falar agora na sequência para você. São proporções padrão. Claro que cada mão vai estar numa posição, às vezes vai estar mais longe do rosto e tudo que está mais perto de você é maior. Lembre-se disso. Faz toda a diferença eu querer desenhar minha mão aqui ao lado do meu rosto e eu desenhar ela aqui. Ela vai estar muito maior do que o meu rosto, né? Isso faz muita diferença, você precisa pensar nisso quando você tem um desenho à sua frente, tá? Mas você já sabe que a mão tem o tamanho da nossa cabeça e um palmo tem o tamanho do seu antebraço, aqui, um palmo tem o tamanho do seu antebraço, sabia? Sabia? Não? Você sabia, né? Não, nem essa? Tá, ok. E também tem o tamanho do seu pé, sabia? Ah, esse você sabia, né? Tá, esse todo mundo sabe, né? Ok, mas o que é importante pra gente saber aqui? Que se você dividir... Gente, se você falar assim, o dedo da Lari é torto mesmo, tá? Porque eu já quebrei esse dedo aqui e esse dedo aqui eu já quebrei ali bem na falange, então ele é torto mesmo. Tem gente que vai arrepiar quando eu mostrar isso, mas ó, meu dedo é torto mesmo. Eu sei que é feio. Mas vamos lá. Quando você pega a distância do punho até o final do seu dedo médio, essa distância aqui, sempre do punho, da base do punho até o final do dedo médio, a metade, a exata metade, vai dar nesse ossinho aqui, tá? Isso é um bom início para você entender as distâncias, principalmente para você não errar na questão de tamanho de dedo em relação ao tamanho de palma ou dorso de mão. Aqui talvez seja a grande virada de chave para você desenhar mãos a partir de agora, com outro pensamento, tá? Dá exatamente na metade. E o que eu gosto de fazer quando eu desenho mãos? Eu separo essa parte aqui da parte dos dedos. Então, eu sempre penso nessa região como se fosse um desenho separado dessa parte aqui dos dedos. Fica mais fácil na minha cabeça para eu entender. Porque se você acerta o volume disso, depois você pensa em fazer o que tem dentro daquilo, tá? Eu já vou desenhar aqui para vocês. Mas não queira desenhar as mãos começando pelo dedo. Começando a fazer o dedo, vai dar errado. Gente, vai dar errado. Vai dar muito errado. Você vai chegar no minguinho lá, você vai falar, nossa. Mas enfim, não queira desenhar começando pelos dedos. Queira começar pensando no volume primeiro da sua mão. E aí dentro dessa delimitação você vê o que acontece. Tem uma imagem aí no vídeo que vocês vão ver exatamente a medida do punho até a extremidade, a divisãozinha ali. E aí o que acontece? A partir daqui você faz uma espécie de curvinha, né? Eu já vou desenhar aqui para vocês, que vocês vão assimilar melhor. Lembrar que as falanges são 3 falanges e o dedão são 2. E como é que você encontra a posição dessas falanges? Tá, já sei que aqui é a metade, mas como que eu sei aonde que começa cada falange? Começa assim, gente, é só dividir ao meio novamente. Então pega aqui. Aqui é a metade entre o punho e o seu dedo médio final, é aqui, tá? Se você dividir essa distância aqui ao meio novamente, você vai encontrar essa falange do meio aqui. E se você dividir de novo ao meio, essa distância, você vai encontrar exatamente, gente, isso
é a perfeição da áurea de Deus e da natureza nas nossas vidas. É muito incrível, é a exata metade. Então assim, metade falange, metade é a divisão da outra falange. E se você dividir de novo ao meio, você vai ter o início da sua unha. Então, poxa, se você quiser construir uma mão do zero, uma mão aberta assim, ou se você for desenhar a sua própria mão, você pode usar isso como referência. Se você tiver com a mão apoiada assim, você consegue usar essas medidas proporcionais de referência para você saber se você está acertando ou não. Fácil, né? Porque sempre que a gente vai desenhar, faz, tá, onde é que começa a unha? Se você for muito no olhômetro, você pode errar um pouco. Então você sabe que é exatamente na metade entre essa última falange e a ponta do dedo é onde vai começar a sua unha. Show! Falando sobre dedos. Agora eu vou começar a mostrar uns desenhos para vocês aqui. Quando eu falo em cilindro, ou vem um professor de desenho e fala assim, tem que desenhar cilindros, tem que saber sombrear cilindros. Tudo isso aqui, esses formatos aqui, são formatos base para depois você chegar numa construção de algo que vai parecer como um dedo. Então, pensando de forma tridimensional, olha aqui um cilindro, ó. Cilindro, cilindro, cilindro. Lembra que eu falei pense um de cada vez? Se você pensar uma falange por vez e for construindo cilindros, vai dar tudo certo. E aqui você sabe que a metade entre essa falange e a ponta do seu dedo, a metade vai ser o início da sua unha, certo? Então, quando você olhar dedos, pensem nesses cilindros. Olha aqui, ó. Aqui também. Vou desenhar só esse aqui, ó, para ter uma noção. E como é que a gente sombreia um cilindro? Primeiro tem que saber a fonte de luz, mas você tem que ter noção que você não vai sombrear essa região inteira igual. Ela provavelmente vai ter alguma divisão que vai depender aqui de onde vai estar batendo a luz para você poder saber se essa parte é mais clara ou se essa parte é mais escura. Mas aí começa um pensamento assim. E aí aqui tem uma divisãozinha, ó. Punho, como se fosse aqui o punho e aqui o final, né? O final do seu dedo. Exatamente na metade vai dar aquele ossinho. Essa distância aqui, a metade, vai ser uma falange e essa distância aqui, a outra metade, vai ser outra falange. Dividindo ao meio novamente, você tem o início da unha. Então, isso seria um croquis de um dedo. Só que o que acontece quando a gente vai desenhar mãos? Geralmente, você vai ter uma posição de mãos ali que nem sempre vai aparecer todos os dedos, nem sempre você vai conseguir construir esses cilindros. Então, eu tenho uma técnica que é a forma que eu penso quando eu vou desenhar mãos, que eu já vou mostrar aqui para vocês, que serve para desenhar qualquer mão em qualquer posição. Sobre o dedão. Lembrem que o dedão é um caso à parte, né? Então a gente vai ter que separar aqui um parênteses dessa aula para falar sobre o dedão. E a falange do dedão, mesma coisa. Você pega a distância do dedão, metade vai ter essa divisão da falange, metade novamente vai ter o início da unha do seu dedão. Isso não muda, a diferença é que essa falange do meio não existe, tá ok? Tem um autor que eu gosto muito que se chama Steve Houston. Ele é tipo o deus do desenho. Deus do desenho. Ele diz que o dedão, olha só o que o deus do desenho diz. Ele diz que o dedão, geralmente para ele, parece ou um cachorrinho, ou uma colher, ou um rim, que eu acho mais parecido com um feijãozinho, na verdade. Mas vamos respeitar o Steve Houston, né, cara? Vou mostrar que até o livro dele, esse aqui é o livro dele. Esse aqui seria a colher, que é o formatinho do dedão, como se fosse dando um positivo, assim. Aqui seria o rim, né? E aqui seria o cachorrinho, o formato do cachorrinho. São as três formas mais comuns que o dedão aparece. Mas, às vezes, todo esse formato do dedão, eu acho que parece quase uma coxa de galinha. Vou pedir pro Lucas colocar uma coxa de galinha aqui com o osso pra cá. Gente, é certinho o formato desse dedão, principalmente quando você tá vendo a palma da mão, assim, sabe? Parece um osso, não parece um osso de galinha. Mais ou menos. Vamos pro ouro dessa aula, que é a estratégia que você vai traçar agora quando você for desenhar as suas mãos. Eu tô doida para desenhar aqui. Qual que é a melhor estratégia, Lari? Depende da posição da mão. Às vezes você vai ter que desenhar uma mão que tá fechada, você vai usar uma estratégia. Se você tiver que desenhar uma mão que está aberta, a estratégia muda. Você vai usar esse conhecimento anatômico a seu favor, vai usar as proporções a seu favor, os cilindros ao seu favor. Mas tem situações que a mão você só precisa entender a forma dela. E aí eu já vou mostrar aqui. Punho fechado
Eu, Lari, sempre penso assim, se tá com o punho fechado, não pensa que é uma mão, pensa que é uma ameba. É, uma ameba. Vai ficar tudo mais fácil. É a melhor estratégia que você pode traçar. Então você não vai usar esses conhecimentos de distâncias, etc e tal. Você vai por observação mesmo. Tem uma foto aí que vocês vão ver? Olha só. Olha como o desenho fica bem construído, gente, quando você separa bem os planos e quando você dá um contorno maior, um pouco mais forte para as extremidades. Isso eu fiz até uns desenhos aqui, vou mostrar para vocês. Aqui, ó, se você contorna um pouco mais forte as extremidades, fica mais legal o seu desenho, ele fica melhor construído. Esse aqui também, esse aqui já é uma mão masculina. Lembra que o masculino é mais quadrado e o feminino é mais redondo? Aqui seria uma mão masculina, né? Ele tem delimitações um pouco mais quadradas, mas o que eu queria mostrar para vocês é só esse contorno externo, que eu acho que fica super legal. E aqui seria uma mão mais feminina, ela é um pouquinho mais redondinha. O corpo humano sempre vai ter mais ou menos essa divisão de padrão, mais redondo, mais curvo, mais suave para o feminino e um pouquinho mais quadrado para os homens. Nessa próxima mão que está aparecendo aí para vocês, essa primeira mão, qual seria a sua estratégia? Como é que você poderia pensar? Eu, Lari, se fosse desenhar, iria pensar da seguinte forma, vai aparecer uma outra imagem aí para vocês, eu ia primeiro estipular essas formas geométricas. E aí, depois dessas formas geométricas, aí eu ia trabalhar individualmente cada setor ali. É muito mais fácil você acertar inclinação de linha, sombreamento, tamanho, distâncias, etc. Se você separar dessa forma no começo. Lembra da estrutura da casa, a fundação da sua casa? É mais fácil ser assim, porque senão depois você desenha a mão inteira, daí você vê, ah não, ficou torto, na verdade ela era um pouquinho mais reta e tal, não sei o que. Aí você vai ter que apagar e fazer tudo de novo, vai demorar muito tempo. Então é melhor você gastar um tempo nessa estrutura base, e agora na sequência eu vou desenhar várias estruturas bases com base em imagens para vocês captarem como é que faz, que é o que eu faço geralmente e é o que funciona melhor. E aí depois sombrear, você tem todo o tempo do mundo para você sombrear aquilo, o importante é estar bem construído esse início. Ok? Dica muito importante, última dica mega importante antes de eu começar a desenhar aqui. Espaço negativo, já ouviu falar disso? Espaço negativo. Quando você tem mãos que os dedos estão bem separados assim, é mais fácil você pensar no espaço entre os dedos do que nos dedos em si. Então, nessa imagem que vocês estão vendo aí, imagina se eu fosse desenhar essa mão que está aparecendo aí. Eu não ia pensar nos dedos, eu ia primeiro criar uma forma ali base que ia dividir o que é palma e dorso da mão da região dos dedos e depois, para eu encontrar exatamente esse formato dos dedos, eu ia encontrar, na verdade, quais são os formatos geométricos entre os dedos. É muito mais fácil você tentar identificar ali pequenos triângulos, etc., do que desenhar o espaço em si. Espaço negativo é isso, gente, é tipo se eu fizer assim, ó, tô na praia, né? Você quer desenhar esse meu braço aqui, é mais fácil você encontrar o triângulo, é um triângulo? Sim. O triângulo que tá aqui nesse espaço, que não é desenho, que é fundo, na verdade, se você encontrar essa forma geométrica, pensa, você já tem o lado de um braço, o lado de outro braço, fica muito mais fácil você desenhar o resto depois, concorda? Então tem esse segredinho, assim, que é você entender o mecanismo da mão e você, além de ser craque no sombreamento de cilindros, etc., é você sacar quando você pode usar esses espaços negativos a seu favor. Ó, então vamos lá. Se eu fosse... O que eu faria, né? Se eu fosse desenhar esse punho fechado? Como não vai me adiantar de nada saber as proporções, etc., eu peguei aqui um lápis, um HB, um mais fraquinho, e eu vou tentar delimitar primeiro... Lembra da ameba? Então eu vou ver que formato que tem... O formato mais arcaico possível é a fundação da minha casa. Eu estou construindo a minha casa, então essa base tem que estar sólida, né? E aí depois que eu encontrar esse formato, essa ameba, que aí eu consigo ir avançando no meu desenho. Mas se eu for avançando e ver que o formato da ameba que eu fiz, na verdade, está um pouco errado, não tem problema. O desenho é isso, gente, você vai ajustando, ó o dedão diferentão, né? O dedão sempre dá um trabalhinho à parte. Você vai ajustando e isso é o desenho. Se acostume a desenhar leve, porque eu vejo muita gente querendo fazer todo e qualquer traço perfeito, é um perfeccionismo que a gente tem
E desenho é uma atividade legal justamente por isso. Você perde um pouco desse perfeccionismo, dessa noção que você tem que ser perfeito, que tem que acertar sempre. É uma construção, é um processo. Ó. Então eu fiz o que eu acho que é um basicão aqui. E aí eu vou começar a estruturar melhor esse punho e aí eu vou ver se eu acertei ou se eu tô muito errada, né? Lembrando que aqui é uma partezinha mais alta, ela não tá exatamente no centro, ela tá um pouquinho mais pra direita. Aqui. Tentar delimitar essa parte externa aqui. Então vamos lá. Os dedos aqui estão mais gordinhos porque eles estão fechados, né? Mudou um pouco o formato. Vamos ver. Mais ou menos na metade aqui começa a divisão. Depois eu vou fazendo detalhezinhos. Pensa que a gente começa a desenhar de uma forma um pouco mais quadrada, digamos. Formas geométricas mais simples. E aí depois você faz a curvinha, faz aquele detalhe. Lembra que por último que você pinta a parede da sua casa, que você vai instalar o interruptor, depois você vai colocar o abajur, um tapete, isso aí é lá no final. Mas para pôr o tapete você tem que ter um chão ali, né? Senão, o Lucas já ia falar que é o tapete voador do Aladim, né? Te conheço. Vamos lá. Aqui é mais curvinho. Existe uma tendência natural do nosso cérebro de supervalorizar a informação. O que significa isso? Essa linha aqui, que a gente olha lá e vê uma curvinha, né? Existe uma tendência natural, e todo mundo faz isso, de fazer essa curva mais acentuada do que ela realmente é. Porque o que a gente pensa? Ah, tem uma curva ali. E daí a gente vai e faz uma curva, né? E na verdade depois você vai avaliar, você vê que não é tão curva assim. Então, sabendo que você tem essa tendência, você já começa a se policiar para entender se você exagerou naquela informação ou não, ou se está tudo certo. Todas elas aqui são meia curvas no final. Aqui tem uma espécie de ossinho. Aqui tá meio curvo. Aqui vai ter o outro ossinho. Eu não vou sombrear isso até o final, tá, gente? Senão eu vou ficar aqui até amanhã. Eu quero que vocês entendam como fazer a estrutura base. Ó, por exemplo, aqui eu percebi que eu fui com o meu dedão muito para lá. Então eu já vou recortar aqui. Percebe que eu não uso borracha? A borracha ela me atrasa. Vai ter um momento que eu vou pegar a borracha aqui e vou apagar as linhas que estão me atrapalhando. Mas ainda, por enquanto, essas linhas estão me ajudando, as erradas. Elas me ajudam a encontrar a linha certa. Então eu não fico perdendo tempo apagando, senão o desenho não evolui. Parece que você fica só apagando linha, daí você faz de novo, apaga de novo, faz de novo, apaga de novo. Quem começa curso de desenho é sempre assim, a pessoa mais apaga que risca. Mas aí o desenho não evolui. E não tem problema ficar esses riscos aqui. É um treino, é um sketch. E mesmo que fosse um super desenho que depois você quer colocar na sua parede, ou quer vender, ou quer dar para alguém, mesmo assim, essa estrutura inicial, ela tem que ser rabiscada assim. Por isso que a gente usa um grafite mais duro, né? O HB é um grafite mais duro, mais fino, para depois ficar mais fácil de apagar. Aqui eu comecei a identificar um espaço negativo. Acabei de ver que aqui tem um espacinho que eu posso encarar como espaço negativo. Ó. É uma espécie de triângulo. Ele está me entregando uma sombra aqui, um fundo. Ó, esse espacinho aqui. Eu posso usar ele a meu favor. Aqui tem outro, ó. Outro espacinho, que na verdade corresponde à sombra de um dedo, é a lateral de um dedo. Mas eu posso pensar nisso como uma espécie de triângulo. Isso me ajuda na hora de sombrear também. Se tem formas muito óbvias de sombreamento diferente, você pode chegar a desenhar elas, que vai dar tudo certo. Agora eu vou dar uma checada aqui. O que eu percebi? Que aqui precisa ser mais gordinho. Aqui eu exagerei, ó. Então vamos fazer isso menor. Aqui eu exagerei. Nesse momento eu vou pegar meu limpa-tipos, vou dar uma apagadinha aqui. Só no que precisa também, não precisa ficar apagando demais. E aí, aqui, eu vou só trocar de lápis. Aqui eu peguei um 4B, só para fazer essa sombrinha.
pra gente deixar nosso desenho um pouquinho mais bonito, apesar de ser só um croquis, pra gente já passar pro próximo desenho, que vai ser uma mão. O que eu vou fazer? Eu peguei um livro aqui, 2 livros de arte, pra gente pegar referências de mãos e só ir desenhando essa estrutura das mãos. Eu recomendo muito que você faça isso na sua casa. Às vezes até revista, você tem revista na sua casa, ou livros de arte, alguma coisa assim, coloca do seu lado, tenta encontrar essas mãos e ir desenhando essas mãos. É melhor do que você desenhar do computador, sabe? Do computador acaba sendo, a imagem digital, ela acaba sendo, sei lá, é diferente você olhar. E ainda você pode cometer um erro de perspectiva anamórfica, que se você não sabe o que é isso, é porque faltou alguma aula da Art Academy, né? Perspectiva anamórfica, que é quando distorce por conta da posição. Vamos lá. Mais ou menos isso, ok? Mais ou menos isso. Já vamos passar para a próxima. O que eu quero mostrar aqui para vocês é a estratégia que eu usei. A estratégia que eu usei para desenhar esse punho fechado foi pensar nessa ameba, foi aproveitar esses espaços negativos e primeiro delimitar esse volume antes de prosseguir. Essa foi a minha estratégia, que vai ser diferente da próxima estratégia do próximo desenho. Tá ok? Ok, vamos pro próximo. Aqui peguei um livro. Vamos fazer o seguinte, vamos ver se tá dando foco aí. Aqui é uma pintora, olha só que legal. Eu vou... Aqui uma pintora, olha só que legal esse livro, adoro esse livro. Eu vou criar a estrutura dessa mão aqui, para você ver como que vai ser meu raciocínio. Aqui não chega a ser uma mão fechada em punho, mas aparece mais os dedos, ela já tá numa posição diferente. Eu quero mostrar para vocês também essa almofadinha aqui, como é que a gente faz. Então, o que eu faria se eu precisasse desenhar essa mão? Inclinação de linha é uma coisa que vocês têm que se familiarizar. Por exemplo, saber qual que é essa curvatura aqui. Isso ajuda muito, muito mesmo, a você fazer um desenho certo, porque lembrem que a gente sofre ilusões de ótica o tempo todo. Então, é muito fácil a gente errar na inclinação de linha. Você acha que está inclinado para um lado. Eu já fiz testes assim com um aluno no presencial de desenhar ao vivo. É incrível, gente. A gente chega a errar o completo oposto. Tipo assim, a pessoa acha que a linha é assim e na verdade a linha é assim. É chocante, assim. Isso é treino. Você precisa treinar o seu cérebro para ver a inclinação de linha. Por exemplo, essa linha aqui está horizontal, ó, dessa falange. E se você não tenha essa percepção, acaba dando errado. Mas vamos lá, primeiro eu quero encontrar o volume dessa mão, para depois eu pensar em dedos, alguma coisa assim. Isso aqui é a forma como eu desenho. Estou mostrando para vocês como eu gosto de pensar. Desenho é uma coisa muito louca, é que nem fórmula matemática. Às vezes tem pessoas que desvendam uma equação de jeitos diferentes, ou que fazem somas ou multiplicações, ou etc., pensando de forma diferente. No desenho também acontece isso, por isso que você precisa praticar. Às vezes você encontra um jeito seu, né? Às vezes você aprende aqui do jeito que eu estou te mostrando. Ó, aqui, mas aí você acaba desenvolvendo um jeito próprio e tá tudo certo. Se chegar no final, beleza. Aqui vocês percebem que tem uma diferença muito grande de plano. Aqui tá na sombra e aqui tá mais na luz, sendo que essa parte na luz, a parte de cima tá recebendo sombra desse dedo e a parte de baixo tá recebendo mais luz. Isso aqui eu posso delimitar no meu desenho, se eu quiser, para depois conseguir sombrear. São os planos diferentes, ó. Aqui tá o minguinho. Tá. Vamos ver se dá certo dessa forma. Eu fiz a forma básica. Olha a minha ameba. Minha linda ameba. Aqui também tem o plano diferente, ó. Aqui tudo escuro. Vou até escurecer já isso aqui, para ficar mais fácil. Aqui, amiguinho. Vamos lá.
Eu vou fazer primeiro bem quadradão os dedos. E aí depois a gente vai tornear isso. Eu só preciso encontrar primeiro onde que eles estão. Aí feito isso, depois faz o resto. Essas falanges aqui também, ó. Bem distintas. Bem distintos esses... Olha só o que eu acabei de fazer. Eu fiz essa linha reta pra cá. E na verdade essa linha é subindo, ó. Olha como é fácil a gente errar. Por isso que eu gosto de desenhar na prática aqui pra vocês também. É muito fácil a gente sofrer uma ilusão de ótica no desenho. Porque como essa linha tá pra baixo, eu acabei fazendo essa linha pra baixo também. Mas na verdade ela é pra cima, ó. Olha só que loucura isso. Aí você vai falar assim, Lari, mas nesse desenho não dá pra ver direito a divisão da falange da ponta. E realmente, porque o que acontece? Ela tá com a mão dobrada bem aqui no meio, mas essas outras falanges não tem tanta variação assim. Tirando essa aqui, que dá pra ver que tá mais longe porque tá mais na sombra, ó. Vamos fazer assim. Aqui. E aí temos o dedão diferentão. Aqui eu fiz muito pra cá, vou ter que diminuir isso. Pra cá, aqui tá sombra, 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 sombra. Eu vou dar um contraste maior aqui, pra ficar mais fácil de perceber o que eu tô fazendo. Aqui eu quero mostrar pra vocês como estruturar, como pensar antes de sombrear. E aí é um eterno ajuste, você começa a ajustar, começa a perceber espacinhos e vai ajustando, vai ajustando. E não desista, porque às vezes você começa um desenho e fala, nossa, não tá parecendo nada, não tem nada a ver com o que eu tô querendo no final. Mas aí você insiste, vai construindo, chega uma hora dá certo. Se você se concentrar o suficiente, e desenho é muito de concentração também, gente. Se você estiver desenhando com a cabeça cansada, isso interfere, às vezes não dá muito certo. Bora pro próximo. Agora vamos pensar nessa mão aqui. Se você for parar para pensar no volume dela, não parece uma mão, né? Então não adianta eu querer começar pelos dedos aqui, etc. O que seria a forma mais fácil que eu tô vendo aqui, de cara, né? Esse espaço negativo aqui. Se eu conseguir acertar na inclinação desse espaço negativo, eu já tenho boa parte da minha mão construída. Então, primeiro, na verdade, eu vou delimitar o tamanho dessa mão que eu quero que ela fique, assim. Então, vamos pegar a base aqui, essa linha aqui, a base dela. E vou fazer uma linha que corresponda mais ou menos a essa inclinação. Aqui da falange também. Aqui dá para ter uma ideia de proporção, porque, por exemplo, dá para ver mais ou menos a distância entre a ponta desse dedo e a base, que vai ser parecida com essa distância aqui, né? Nesse caso, dá pra gente usar isso para o nosso favor depois. Aqui. E aí aqui tem aquele espaço para chegar no nosso dedão diferentão, né? Seria isso aqui um croquis bem... Parece a boca de um tubarão, né? Mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue chegar nessa mão no final das contas. Ok. Aqui tem uma divisão importante de planificação, ó. A gente já pode desenhar isso, fica mais fácil para o nosso desenho. Vou tentar aqui. E aqui vai ter um linguinho. Olha o dedão. Agora aqui ele tá num formato mais ou menos colher, não sei o que o Steve Houston falaria sobre isso. Na pintura, a planificação da mão é muito importante. É isso que vai deixar a pintura legal. Às vezes você não precisa fazer todos aqueles detalhes realistas, né? Às vezes a mão vai ser pequena, então nem vale a pena você detalhar ela muito. Se você pinta quadros,
pense em fazer a estrutura desse desenho e separar de forma bem grosseira a planificação dos dedos, que nem tá nessa pintura aqui do Velázquez. A tendência é ficar melhor, mais realista do que você querer detalhar tudo muito certinho. Um quadro, ele sempre vai ter um objeto principal, que é onde você quer que a pessoa foque o olhar dela, e o resto vai ser secundário. E essas coisas secundárias você não precisa ficar detalhando. Você só precisa colocar elas num lugar certo, de forma que elas não chamem atenção, não chamem, né? E elas não vão chamar atenção se elas estiverem anatomicamente proporcionais, anatomicamente aceitáveis para o cérebro de quem estiver vendo. Se tiver alguma coisa errada ali, muito gritante, aí vai chamar atenção, vai ser ruim. Tá. Esse aqui é uma imagem da mão que apareceu durante a aula, que eu falei sobre os espaços negativos. Quando eu fui desenhar, foi determinante eu separar essa região aqui numa forma geométrica, depois eu encontrei essa curvatura aqui, e aí eu fui desenhando os espaços geométricos, principalmente esse aqui, ó. Ele foi muito importante para eu desenhar essa mão. E também no sombreamento separar bem esse plano do dorso, que está recebendo menos luz do que a face da mão. Sempre vai acontecer isso na mão, vai estar aparecendo um plano que é quase oposto ao outro. Então, dorso e palma da mão são opostos, né? Dificilmente vai estar batendo luz aqui e aqui com a mesma intensidade. Então, você vai ter que tentar reparar se tá a palma da mão mais clara ou o dorso da mão mais claro, e aí o outro você sabe que você pode sombrear melhor. Os dedos, a mesma coisa, sempre vai ter um lado deles, o lado de baixo ou o lado de cima, que vai estar mais escuro do que o outro. Então, repare nisso quando você for desenhar a sua próxima mão. Então é isso, agora você já tem um norte para você saber criar uma estratégia antes de você desenhar a sua mão, se você vai desenhar ela pensando numa ameba, se você vai desenhar ela pensando nos espaços negativos, mas sempre pense que os dedos têm falanges diferentes, que eles são mais cilíndricos. Pense que essa palma da mão é mais arredondadinha do que o dorso da mão, que aparece mais questões ósseas. Quanto mais idade a pessoa tem, mais essas veias acabam aparecendo. A gente tem uma mão cheia de irrigação aqui para as extremidades, então isso conta muito na hora de você fazer uma mão, se é de uma pessoa mais jovem ou de uma pessoa mais idosa. Mas o segredo está em você praticar muito. Então acesse o material aqui que eu preparei para você, faça os exercícios, principalmente os iniciais ali, para você destravar essa questão de desenho de mãos. E aí, ao final, eu tenho certeza que você vai aprender bastante, vai gostar dos seus resultados. Se você gostou dessa aula e quer assistir mais aulas nesse estilo, nesse padrão, nesse formato, vem para a Arte Academy. Eu te convido a entrar hoje no curso de desenho. Essa aula eu disponibilizei de forma gratuita para você. Mas se você quiser ter acesso à aula de olhos completa, aula de bocas, aula de nariz, aula de pescoço, perspectiva, etc., como construir um desenho do início ao fim, o método que eu utilizo para desenhar, eu te convido a entrar no curso de desenho Aprenda a Criar, ativação da mão e do cérebro para o desenho. É só clicar no link da descrição. Eu espero você na Arte Academy.